E nesse vídeo nós vamos ver sobre Box Shadow e opacidade aqui no CSS. E para usar como exemplo, eu estou com uma div aqui, né, que tem essa altura e largura e essa cor aqui. Então a gente tem esse quadradinho aqui e a gente vai aplicar esses dois carinhas nessa div aí. Começando então pelo Box Shadow, né, que seria um sombreamento que a gente consegue aplicar no nosso elemento. Esse cara aí ele pode receber até 4 valores. Eu vou puxar um link aqui que eu tenho preparado. Que seriam, né, primeiramente, o offset do x e do y, que seria basicamente a quantidade de pixels que essa sombra ela vai se distanciar, né, digamos assim, para que lado que ela vai. Aí, dependendo do que você passar, se você passar negativo, ela vai começar a ir para o lado esquerdo do seu elemento. Se você passar um valor positivo, ela vai indo cada vez mais para cá, ou para baixo, ou para cima, né? Então, aí depende do eixo que a gente está falando aqui. Primeiramente, o eixo X, segundamente, eixo Y, aí o radius do nosso blur, né? Que isso aqui a gente consegue ver melhor na prática, né? Eu acho muito melhor de explicar e aplicar, porque apenas falar essas palavras todas em inglês pode ser que fique um pouco confuso. Então a gente já vai ver isso aqui aqui na nossa div, né? Aplicando nela. O spread, né? O tanto que ele vai se espalhar assim até que distância que ele vai pegar, a gente consegue definir isso também em pixels. E aí, de fato, a cor, né? Que pode ser passada com RGBA, RGB, hexadecimal, ou as cores que a gente já tem padrão aqui, né, no CSS. Enfim, são basicamente esses 4 valores que podem ser passados, né? Mas você não necessariamente precisa, né, passar. Por exemplo, pode ser que você, para o seu caso, seja interessante apenas os 3 principais, né? Que é o eixo X, eixo Y e a cor. Mas aí você tem 2 opções a mais aqui, né? Que são esses caras aqui. Então, bora dar uma olhadinha aqui, fechar esse link e eu vou aplicar um Box Shadow, né, nessa nossa div aí, de 2 pixels no eixo X. Então ela vai ir um pouquinho para mais pro canto aqui, né, para fora do meu elemento. 2 também no eixo Y e eu vou passar apenas um. Vamos passar uma cor aqui, vamos passar um preto mesmo, só pra gente ver, como se fosse uma sombra mesmo, pra gente ver o que aconteceu nesse cara aqui. Então, tá aqui o nosso elemento, né? Com essa sombra aqui toda feia, né? Digamos assim. E quanto mais pixels a gente passar nesses caras aqui, por exemplo, eu vou passar 20 aqui nesse primeiro cara, só no eixo X. Então ele vai andar 20 pixels para minha direita, né? Em direção para cá. Então ele já cria esse efeito aqui, né? Ele criou uma sombrinha, ele tem até uma distância aqui do topo, né? Por conta desse segundo cara aqui, né, de 2 pixels. E se a gente passar 20 também aqui, ele vai se distanciar também e vai, né, fazer já um efeito um pouco mais 3D e tudo mais. Aí vai da nossa imaginação, né, para ir aplicando esses caras. Eu vou diminuir um pouco esses valores. Eu vou passar o nosso terceiro valor aqui com 4 pixels, passar um valor não tão alto. E você vai ver que ele já não vai ficar então, como se fosse literalmente outra div, né? Antes parecia que era outra div que a gente criou aqui atrás, né? Porque ele fica bem a cor mesmo assim, todo quadradinho perfeito. E aqui ele cria um blur, né? Ele deixa um pouco mais desfocado. E aí já dá outro efeito, já é, né, um pouco mais interessante. A gente pode aumentar aqui, quanto mais se aumentar, mais ele vai criando. Vamos colocar um valor um pouco mais alto de 20 aqui. Você vai ver que o preto já vai quase sumindo, né? Já tá ficando tipo uma sombrinha assim. E aí vai da sua imaginação para você aplicar. Isso aqui é muito interessante. Eu acabo usando para vários casos, nos botões, enfim, a gente vai usar muito isso no projeto, porque realmente é uma propriedade bastante interessante. E aí a gente tem o quarto valor aqui, que seria o spread, né? Seria a distância, digamos assim, que esse cara vai se propagar. Então, passando 10 pixels aqui, a gente vai ver que antes, até esse terceiro valor, ele estava quase se apagando, né? Virando só uma marquinha assim. A gente passou agora um spread de 10 e ele vai, mesmo com blur, mesmo desfocado, ele continua, né? Indo cada vez mais longe assim. E quanto mais você passar, mais alto o valor aqui no caso, mais ele vai se propagando. Até para cima, né? Ele começa a pegar até um pouco mais aqui. Esse valor aqui eu geralmente não uso, né? Mas depende de cada caso. E aí, aqui a gente pode passar, que é o que eu particularmente, né, uso mais, que é o nosso RGBA, né?
Eu geralmente faço uma sombrinha mais puxado pro preto aqui, então eu zero todos os valores aqui, né, pra gente ter um valor preto. E aí aqui no nosso alfa a gente consegue definir o quão forte, digamos assim, que vai ser esse preto, passando um zero ponto ou um, né, enfim. Quanto mais baixo o valor aqui, mais fraquinho vai ser a nossa cor, digamos assim. Então, para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu passar outro valor aqui. Passar um 0,5 para a gente ver um pouco mais, entender o que está acontecendo. Beleza, assim tá bom. Então aqui você vai ver que a gente tem bem mais, né, um estilo de sombra mesmo. Se a gente aumentar aqui essa porcentagem desse cara, ele já cria mais algo mais parecido mesmo com uma sombra, né? E aí depende do valor que você passar, né? Quanto menor, menos ele vai pegar, vai dando cada um efeitinho aqui e tudo mais. Então é basicamente isso, né? O Box Shadow é esse carinha aqui, é muito interessante, muito bacana de trabalhar com ele, principalmente nos efeitos que a gente vai ver mais pra frente, né? Com as pseudoclasses. Quando você passar o mouse por cima do elemento, ele fazer um Box Shadow, trocar o background, enfim, tem inúmeras possibilidades da gente trabalhar aí com CSS. E o outro cara que a gente vai ver, eu vou até tirar o Box Shadow aqui agora, que seria o Opacity. Esse cara aqui é muito simples, ele recebe um valor aí de 0 ou 1, ou 1 não, né? De 0 a 1, 0.1, 0.2, enfim, aí vai indo, né? Quanto menor o valor, menor a opacidade dele, né? Então se a gente colocar 1, nada vai mudar. O nosso cara tá aqui, o vermelhão aqui, F33, mas se a gente diminuir para 0.6, por exemplo, ele já vai perder um pouco de opacidade, ele vai ficando, né, cada vez mais transparente, digamos assim. Então, isso aqui também pode ser outro efeito bastante interessante, né, para você trabalhar com botões, links, enfim, passar o mouse por cima de algum elemento, diminuir a opacidade ou aumentar a opacidade. Então, é outro carinha que é interessante saber, né? Ele é bem simples mesmo, é sobre a opacidade do elemento, né, da cor do elemento. Vai no valor de 0 a 1. E aí você escolhe o que que é mais interessante para você. E são esses dois caras que a gente viu nesse vídeo aí. Bora para a próxima aula que tem muito mais conteúdo vindo aí.